Essa caixinha de DVDs tem 3 DVDs, 2 sobre educação popular e 1 sobre educação de jovens e adultos. E acompanha um folheto explicativo sobre o conteúdo delas. O conteúdo da educação popular, mesmo dividido em 2 momentos, faz parte de um modo específico. A educação de jovens e adultos é um módulo distinto, que ela tem origens diferentes da educação popular. Na verdade, a origem dela é muito mais ligada às instituições oficiais, Ministério da Educação, Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde. E nenhuma delas que vem das experiências ditas públicas, não tem uma dimensão política expressa. Ela passa a ter dimensão política expressa quando ela é executada já no período da redemocratização do final dos anos 70, começo dos anos 80, por algumas experiências feitas em municípios. Em município do ensino da educação de jovens adultos, tentando fugir do antigo ensino supletivo, já mais recentemente. Mas esse DVD, esse módulo sobre EJA, que está num DVD específico, bastante rico enquanto quantidade de material, ele pega um período muito longo, de 1960, praticamente até começo dos anos 2000, e ainda mantém algumas coisas existentes nesse período já de 2000 até hoje. Um primeiro módulo pega algumas experiências residuais ainda de 60 e começo de 60. Houve um projeto nacional chamado Sirena, do Ministério da Educação, Sistema Radioeducativo Nacional, que era emissões de aulas radiofonizadas pela Rádio Nacional com broadcast das novelas da Rádio Nacional, que eram tão ou mais fortes que as novelas da Globo de hoje, transmitido por emissoras por Brasil inteiro. Programas sendo produzidos no Rio de Janeiro, centralizado, numa linguagem muito pouco acessível, particularmente no meio rural, e com uma cartilha que chamava Cartilha da Sirena, que era talvez o pior material didático que existiu. Mas isso esteve na origem do sistema radioeducativo do MEB. Muitas das emissoras católicas trabalhavam em convênio com o Ministério da Educação, num primeiro ano usando material ainda do Ministério da Educação, depois criando material novo. Isso é um pouco comum, quer dizer, o Ministério da Educação, embora tivesse uma nacional poderosíssima, a retransmissão era feita por rádios privadas, particularmente rádios católicas. Sobreveio, curiosamente, uma única experiência dessa a nível do município, que foi da Paraíba, Cirepa da Paraíba, que foi contemporânea da CEPLAR, Campanha de Educação Popular da Paraíba, com outra orientação, então, já usando Paulo Freire, já com a direção política expressa, com a alfabetização das lideranças das ligas rurais, das lideranças rurais. O Cirepa mantém um projeto durante bons 10 anos, distinto do projeto comum que estava nascendo a partir da cultura popular. Mais ou menos também nesse período de democratização existe uma experiência curiosa. O Maranhão de Sarney tenta renovar o ensino primário, tenta fazer com escolas bastante bem montadas no interior, tenta renovar o ensino secundário com utilização já da televisão, e faz um projeto de alfabetização com o pessoal que veio do MEB, cuja cartilha chama-se João de Barro. Como são coisas pouco conhecidas, eu introduzi. Nos anos 70, já por influência da Unesco, que transforma a alfabetização em massa em alfabetização funcional,
são feitos alguns convênios com o INCA, Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, e com o INCARP, Associação Nordestina de Extensão Rural, onde tinha muitos colegas que trabalhavam, que tinham trabalhado no MEB, que estavam no INCA, ou que tinham sido contratados pela INCARP, e que tentamos fazer um projeto de alfabetização funcional com uma dimensão política, claro, mais amena do que se fazia até 64, mas interessante, com material didático curiosamente muito próximo das necessidades do povo rural, muito próximo, literais muito bem feitos, muito interessantes e tal. Isso pega um período, digamos, de começo de 60 até começo de 70. Mesmo material mais ameno da alfabetização funcional, com a criação do Mobral, é considerado não aconselhável e a experiência acaba logo depois do primeiro ano, segundo ano de vigência. Se segue, então, um longo período que vai de 70, final de 60, a criação do Mobral, começo de 70, a formalização dele como fundação, independente do Ministério da Educação, e a criação em 71 do ensino supletivo, a partir da Lei 5.912 de 71. São dois projetos muito ricos, com enorme material, tanto dos programas, dos projetos de cada instituição, quanto do material didático produzido, novamente produzido centralizadamente, distribuído no Brasil inteiro. Mobral é substituído pela Fundação Educar e há uma certa inflexão de voltar à produção mais pela Secretaria de Educação e tal, mais uma coordenação nacional. A maior parte do conteúdo desse DVD de EJA está nesse material supletivo do Mobral da Fundação Educar. Muita coisa, muita documentação, muito livro, coleções inteiras de folhetos, de propaganda e tal. Como já falei, todas as experiências começam só com alfabetização, caminham para a experimentação do ensino primário condensado e caminham bastante para o desenvolvimento de comunidade, para o desenvolvimento cultural de comunidade e tal. O terceiro módulo desse DVD é composto de material já de experiências que têm origem de prefeitura. O MOVA, que começou em São Paulo, quando Luísa Erundina era prefeita e Paulo Freire, secretário de Educação, que depois, por intervenção do Instituto Paulo Freire, está generalizado para quase todo o Brasil. Tem uma forma especial de reorganizar o ensino de jovens e adultos, não especialmente como educação popular, mas no meio termo entre o formal e o supletivo, ainda amarrado à escolarização, mas no caso do MOVA muito rico, porque o Paulo Freire tira a experiência da alfabetização da assistência social, passa para o Ministério da Educação, mas formula a partir dos movimentos sociais de bairro na cidade de São Paulo, que era muito forte no período. No Rio de Janeiro, há uma experiência equivalente, até um pouquinho anterior a essa, que é do Programa de Educação Juvenil, gerado nas matrizes teóricas de Paulo Freire, com uma crise política normal, de governos que não assumem o programa, ele acaba sendo transformado, depois na LDB atual, em PEJA, Programa de Educação de Jovens e Adultos. O PEJA tem uma proposta diferente do supletivo internacional. Ele trabalha com classes, em princípio com classes com poucos alunos, com material didático próprio. As aulas deles são uma aula, uma disciplina por dia. Não são aulas regulares, 60 minutos, em princípio com professores que querem trabalhar com a educação de adultos, com os problemas de toda a Secretaria de Educação. E acrescenta-se a isso a experiência maravilhosa
do Sistema de Educação de Jovens Adultos em Porto Alegre, tanto no município de Porto Alegre como no município vizinhos, que gerou uma série de cadernos transformados em material didático, chamado Caderno do Trabalhador, onde também é ensinado a geografia, ensinada a partir do estudo do bairro, a matemática, ensinada a partir da distância percorrida, o tempo, a distância, tempo e tal. Esse material é difícil de obtenção, todo ele, mesmo o material do Mobral, que foi supletivo, que foi riquíssimo, é um material que praticamente não existe em nenhuma biblioteca, em nenhum lugar, faz parte apenas desse acervo. O acervo existe em papel, parte ainda está na UF, Federal Fluminense, outra parte está na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E agora está sendo disponibilizado pela internet para utilização de todos. Chama a atenção que não é um material de análise. Todo esse material é um material de fonte primária. Ele está replicado como ele existe, e está referido quando ele foi produzido, quando possível, por quem ele foi produzido.